Olá, começa agora o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, Antônio Barra Torres. O nome do presidente acaba de ser aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, mas ele já está à frente da Anvisa desde o início do ano. Presidente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Eu gostaria de começar perguntando para o senhor exatamente sobre um tema, que veio à tona agora com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que acabou desautorizando o ministro da Saúde a fazer um agendamento de uma vacina que está sendo produzida pelo Instituto Butantan em parceria com uma farmacêutica chinesa. E entre os argumentos que a gente viu o presidente usando nas redes sociais está o fato de que qualquer vacina a ser distribuída para o público brasileiro precisa do registro da Anvisa. Mas poderia ser diferente? Bom, primeiramente, muito obrigado ao Yuri, ao Thiago, à Rede Record, pela oportunidade que concede à Anvisa de nós estarmos aqui e, diante dessa grande audiência da Record, podermos esclarecer dúvidas e prestar o apoio à população nesse momento tão delicado. E num dia tão importante também, como hoje, um dia tão quente. Um dia tão movimentado, digamos assim, com várias notícias importantes. Mas, de fato, a utilização no território nacional de medicamentos, e é importante dizer que vacinas fazem parte desse rol, precisam, de fato, de um registro na Anvisa. Ou seja, é necessária uma submissão de todo um protocolo de registro para que possamos utilizar. No caso concreto de vacinas, estamos em fase de desenvolvimento vacinal de 4 protocolos vacinais diferentes. O que esperamos é que, ao fim desse processo de desenvolvimento das vacinas, ou seja, quando elas estiverem com o nosso atesto, a nossa garantia de segurança, qualidade e eficácia, serão efetuados os pedidos de registro e aí, então, registrados estarão prontas para o uso. O senhor falou que existem 4 protocolos no país, Tem a britânica produzida pela Universidade de Oxford. Perfeito. Tem a chinesa da Sinovac em parceria com o Butantan, também tem uma da Johnson & Johnson e uma da Pfizer. Pfizer-BioNTech, exato. E desses 4 protocolos, quais estão mais avançados aqui no país? É muito importante nós termos esse conceito. Veja bem, do mesmo jeito que aconteceu há algum tempo atrás com a Oxford, que sofreu uma breve paralisação de 6 dias decorrentes de um evento adverso grave que foi notificado, nós também temos hoje uma paralisação da vacina da divisão Janssen da Johnson & Johnson, mas é um protocolo vigente no país. Então nós temos esses 4 protocolos em andamento. Por ordem de chegada, a da Oxford foi a primeira que foi apresentada para nós. Acontece que realmente isso não é matemática. Então podem acontecer alguns percalços, como aliás já relatamos. Então eu diria que se mantivéssemos apenas a ordem de chegada, o natural seria que a Oxford obtivesse a condição de análise para registro antes das demais. Só que nesse desenvolvimento não é bem assim. Às vezes ocorre uma paralisação, às vezes ocorre uma necessidade de elucidar melhor uma questão durante o desenvolvimento, o que pode levar a uma troca dessas posições. Dessas 4 vacinas que já têm um protocolo em desenvolvimento no país e que estão em fase de testes também no país, temos algumas que vão ser produzidas no Brasil e outras que vão ser importadas. Isso faz diferença para a Anvisa no momento do registro? Olha, para a Anvisa, no momento do registro, não faz, porque a análise de protocolos de registro contempla as 2 situações, tanto daqueles que são medicamentos que são produzidos no Brasil, quanto a outros que não sejam produzidos aqui no Brasil. É interessante pontuar também que, no caso vacinal, por exemplo, pode ser eventualmente pedido um registro de alguma vacina que está sendo desenvolvida fora do Brasil. Isso é possível. Agora, é claro, se isso ocorrer, a Anvisa terá o acesso a todo o dossiê de registro para que possa, aí sim, dar o seu atesto de qualidade, segurança e eficácia. Então, ter a facilidade dessas 4 aqui é muito bom e ainda temos a possibilidade de efetuar a análise de registro de outras que estejam sendo desenvolvidas fora do Brasil. Na fase 3, em testes já em seres humanos,
estamos com dois protocolos, o da chinesa e o da britânica? Os protocolos das 4 estão em andamento. Inclusive, mas na fase 3, todos? Sim, são todos de fase 3. Todos de fase 3. Tivemos agora essa recente paralisação da Janssen Johnson & Johnson. E aí a gente tem diferentes formas de produção dessas vacinas, né? Com vírus inativado, que é o vírus morto, trechos, pedaços do vírus, proteína do vírus. O que muda aí esses protocolos com essas diferentes formas de produzir a vacina? Perfeito. Eu entendo que isto, para nós aqui no Brasil, é bom, um fator positivo, porque, digamos assim, nós temos a possibilidade de que tecnologias diferentes, algumas já um pouquinho mais antigas, mas nem por isso defasadas ou desatualizadas, às vezes até tecnologias já bem consolidadas. E também temos outras com tecnologias mais avançadas que apresentam também refinamentos. Então, no conjunto em que temos esses 4 tipos e com tecnologias algumas diferentes, eu entendo que são fatores extremamente positivos para nós, inclusive gerando, além de tudo, além do benefício, é claro, de vacinarmos a população, gera também mais expertise, inclusive para a própria agência que está efetuando a análise. O presidente da República pode ter alguma influência na escolha de uma vacina ou uma preferência para um registro da Anvisa primeiro para um tipo de vacina ou uma vacina que seja, por exemplo, a que o Ministério da Saúde já tem uma parceria e não a vacina do Instituto Butantan, por exemplo? Isso pode fazer alguma diferença? Há uma influência ou não há nenhuma influência nesse rigor da Anvisa nessa fase atual até o registro das vacinas? Perfeito, Yuri. É uma excelente pergunta. Não há influência nenhuma do presidente da República, do presidente Jair Bolsonaro, em nenhum processo que ocorra na Anvisa. Eu posso dizer isso com o meu testemunho pessoal. Eu cheguei lá no ano passado, no dia 5 de agosto, foi o dia da minha posse, portanto já temos um pouco mais de um ano, e nesse transcurso não houve nenhum pedido, nenhuma influência, nenhuma pressão, absolutamente nada. Mesmo em face do que você acaba de colocar essa situação, por exemplo, de que eventualmente determinada vacina a ser eleita pelo Ministério da Saúde. Para nós, não só não tem ação, como também não sofremos nenhum pedido, nenhuma pressão, absolutamente nada disso. O nosso lidar com o governo federal, nesse sentido, tem sido pautado em total lisura e isenção de ambas as partes. O governo não tem influenciado, nem buscado influenciar em absolutamente nada disso. O que interessa para a agência é efetuar a sua análise, fazer o seu trabalho, cumprir o seu papel institucional e, se possível, dar o sinal verde, dar o ok, se possível para mais de uma, esperamos, se possível até para todas, no menor tempo possível. Então, não temos sofrido nenhum tipo de pressão ou influência nesse sentido. E diante da politização do tema e também da necessidade da população, né, que vê na vacina a forma de tentar voltar a vida ao normal, a Anvisa se sente de alguma forma pressionada com todos esses fatos, tanto a necessidade quanto a politização do tema? Tiago, a questão de pressões, eu diria que a maior pressão que a Anvisa sofre é aquela que todo o cidadão de bem no Brasil hoje sofre. É a busca por uma resposta, a busca por uma saída, a busca por nós podermos retomar as características de um povo afetuoso, de um povo de coração quente, aonde o abraço, o aperto de mão, o aconchego é uma preponderante, eu diria, dentro da nossa cultura no relacionamento interpessoal. Essa é a verdadeira pressão, é a pressão por voltarmos, dentro do possível, é claro, à nossa antiga normalidade. Agora, pressões políticas, nós temos visto no cenário nacional uma série de notícias que dão conta disso, mas aquilo que tange aos diretores da Anvisa, nós somos 5, né, e tivemos agora uma recente aprovação no Senado, não só do meu nome, me mantendo no cargo agora como diretor-presidente, não mais substituto, mas também 3 novos diretores, são pessoas experimentadas, são pessoas já habituadas a lidar eventualmente com qualquer pressão, por exemplo, situações de pressão política que pode acontecer, para que isso não se reflita no nosso trabalho, que é eminentemente
técnico, republicano, apartidário e isento. É assim que a gente tem que se conduzir. O norte é ciência. Presidente, aprofundando a pergunta do Tiago, né, nós temos hoje no país mais de 150 mil mortos pela pandemia do coronavírus. É claro que, lamentavelmente, existe também uma pressão que a gente vê assim, né, isso da sociedade. Nós queremos uma solução, todo mundo pensa nisso. Todo mundo quer a vacina. Todo mundo quer a vacina, todo mundo quer a volta à normalidade e sabe que dependemos, né, da imunização da população brasileira para essa volta. Existe um protocolo até diferenciado, feito pela Anvisa, para tornar um pouco mais rápida a análise dessas vacinas, desses estudos, né, de cada pedido, para que ele seja analisado de forma mais rápida. Em algum momento, essa análise mais rápida pode comprometer a qualidade dessa análise e quais são os critérios? Como que está sendo feito esse trabalho de forma mais rápida? Uma excelente pergunta, Yuri. Então, vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos a janeiro deste ano, não é? Lembrando que até ali o finzinho de 2019, dezembro, começaram um pouquinho antes, talvez, algumas notícias, mas fatos isolados, enfim. Quando o ano vira e chegamos a 2020, de fato, vem a notícia de, primeiramente, uma epidemia, virou pandemia um pouco depois, mas em janeiro de 2020, a Anvisa, para ser preciso, no dia 27 de janeiro de 2020, ela foi o primeiro órgão federal a se manifestar perante a imprensa publicamente devido à, então, epidemia do novo SARS-CoV, do SARS-CoV número 2. Na época ainda não havia sido cunhada a expressão Covid-19. Naquela época dissemos que priorizamos todas as ações relacionadas ao enfrentamento daquela crise que se iniciava. Então, primeiro atribuímos prioridade. Depois fizemos as possíveis alocações de recursos humanos através de remanejamentos internos, obviamente mantendo o nível técnico e a especificidade do assunto. A Anvisa regula 22,8% do produto interno bruto. Então, é um leque de ações que nós precisaremos talvez de um outro programa para citar todas elas. Então, determinados profissionais puderam, outros não, ser alocados nessa questão do enfrentamento da Covid-19. Otimização dos processos, tentando fazer valer o recurso digital. Aliás, em consonância com a política do governo digital, de digitalizar ao máximo. Enxugar todo o nosso, aí é um termo nosso que eu vou explicar, chamado arsenal e estoque regulatório. O que é o estoque regulatório? É o conjunto de normas que a Anvisa tem para exercer a regulação. Então, verificamos as obsoletas, verificamos aquelas que perderam o objeto, o produto não existe mais, verificamos as redundantes, e isso é um trabalho que, aliás, já existia antes da pandemia, mas com o advento da, então, epidemia em janeiro, esse processo também foi intensificado. Mais recentemente, quero crer que seja esse o ponto que você pontua, nós fizemos o advento da chamada submissão contínua. Exatamente. Então, a submissão contínua nada mais é do que, ao invés de nós aguardarmos, ao final dos estudos clínicos, um dossiê com 10 mil, 11 mil, 15 mil páginas, nós vamos recebendo esses lotes de documentos à medida que eles vão sendo prontificados pelo desenvolvedor. Começa a análise antes. A análise começa antes e quando nós identificamos de pronto alguma discrepância ou alguma dúvida, isso é imediatamente devolvido ao desenvolvedor, que nos remete a resposta. Então, isso agiliza o processo. E em relação ao último aspecto que você pontuou muito bem, né? Como é possível tornar-se mais prioritário, encurtar o tempo, sem abrir mão da nossa segurança no nosso atesto. Eu posso dizer a você que esse processo não é simples, mas é um processo que é mundial. O FDA nos Estados Unidos, o EMA na Europa, a agência japonesa, a agência canadense, a própria agência chinesa, todos os reguladores no mundo estão lançando mão dessas ferramentas para poder conseguir dar uma resposta, mas, é claro, sem perder o apuro tecnológico, o apuro científico e a certeza da resposta. Até porque, só para concluir, sem me alongar muito, é responsabilidade objetiva das agências reguladoras. Então, temos a responsabilidade de, uma vez garantido
aquele atesto de qualidade, segurança e eficácia, é por ele que nós respondemos perante a sociedade, perante a lei e perante Deus. Bom, antes da gente continuar, eu quero fazer um lembrete a você, que você pode acompanhar o JR Entrevista na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais. Senhor Antônio Barra, normalmente para aprovação de uma vacina é necessária a eficácia de 70%, correto? No caso da Covid, vai haver uma flexibilização para 50%? Ou seja, a cada 10 pessoas imunizadas, uma vacina para ser aprovada, ela teria que desenvolver anticorpos em pelo menos 5? Explica isso para a gente, por favor. Tiago, excelente pergunta também. É um tema que tem causado uma certa preocupação na nossa sociedade. Em tempos não pandêmicos, né, ou seja, antes de pandemia, quando a gente não estava passando por essa situação toda, digamos assim, o ideal, aquilo que se buscava era, de fato, algo não inferior aos 70%, 70% para cima seria considerado aceitável. Hoje se discute no mundo todo, não é uma coisa que está acontecendo só aqui no Brasil, a possibilidade, a utilidade de trabalharmos com valores um pouco abaixo, desde que esses valores atendam aos aspectos de qualidade e de segurança, por exemplo. Então, estaremos trabalhando com uma eficácia um pouco abaixo. Esse tema é um tema que, neste momento, encontra-se em discussão em todo o mundo e ainda não há um posicionamento final. Então, continua valendo ainda os 70% por enquanto. Continua valendo a busca pelo maior percentual possível, mas já está em tela a discussão de se é razoável termos valores a menor. Principalmente no primeiro momento, né? Porque o medicamento vai continuar em desenvolvimento. Exatamente o que você colocou. Temos que lembrar que é um processo dinâmico. Então, possivelmente, existe a situação de, num primeiro momento, dispormos de armas para enfrentar essa situação que venham a ser aperfeiçoadas logo depois. E talvez, se o consenso mundial, se o entendimento mundial for que um percentual abaixo de fato é razoável, isso seja uma coisa boa, isso seja um advento. Mas, tranquilizando quem esteja com dúvida em relação a isso, eu lhe digo que isso não é uma questão fechada nesse momento. E a busca, é claro, por quanto mais alto esse percentual for. O que depende do que uma decisão sobre isso? Isso depende de várias coisas. Primeiramente, né, quando eu digo que está em discussão no mundo todo, ninguém é uma ilha. Então, a Anvisa tem uma interlocução muito fluida, muito tempestiva, frequente com todas as grandes reguladoras mundiais. O Brasil, ele é membro fundador dos mais importantes fóruns regulatórios mundiais através da Anvisa. Então, conversamos com o FDA, conversamos com o EMA, com a agência inglesa, com a agência japonesa, canadense, chinesa, no momento em que é necessário, na hora que quisermos, e isso é recíproco. Então, primeiro, estamos trabalhando em consonância com todas essas entidades e trocando as nossas experiências. Então, o que depende? Depende de que esses desenvolvimentos vacinais apresentem resultados tanto maiores quanto possível, em termos percentuais, e, é claro, estaremos sempre observando o que está sendo feito em todo o mundo e trocando experiências. Não ficaremos aqui, por exemplo, com um produto que tenha uma eficácia percentual significativamente a menor do que qualquer outro lugar. Isso não seria razoável, não seria aceitável. Presidente, o médico brasileiro voluntário dos testes da vacina de Oxford morreu. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente qual é a relação dessa morte com os testes e o cenário nessa corrida no mundo inteiro para a gente tentar, e provavelmente teremos em um tempo recorde, nunca antes visto em vacina, uma vacina já sendo aplicada para a população, se podemos considerar que essa vacina vai ser segura ou se o brasileiro vai ser usado como cobaia depois do registro da Anvisa. Exato, é uma preocupação também essa questão da cobaia, é um termo que hoje em dia está sendo falado, em fruto talvez até de muitos outros fatores que não os científicos, conforme o Tiago bem colocou, nessa discussão vacinal. Então, vamos tratar desse ponto. Quando ocorre um evento como esse, aliás, a minha palavra de total respeito e solidariedade aos familiares desse voluntário que faleceu,
nós temos essa questão de que essa situação, ela transitou, inclusive, bastante pela nossa imprensa, como é o caso que você, inclusive, está tocando no ponto de primeira mão. Então, infelizmente, primeiro, a nossa solidariedade para com a família dessa pessoa. Segundo, esses protocolos que envolvem voluntários para testar, eles possuem várias cláusulas. Isso é, digamos, mal comparando um contrato, em que quem é voluntário toma ciência de tudo que está envolvido e diz, estou de acordo ou não estou de acordo. E a contraparte, que é o desenvolvedor, também mostra ao voluntário, olha, meus deveres são esses aqui, meus compromissos são esses aqui. Um deles é o sigilo, é a confidencialidade, observando preservar aquela pessoa. Coisa que, aliás, guarda semelhança com o Código de Ética Médica, que preserva a informação do paciente. Quando isto é assinado e essa pactuação é feita, ficam estabelecidos quem são os organismos que terão acesso integral, quais terão acesso parcial às informações. Então, a gente entende que é sigiloso, senhor Antônio Barra, mas a partir desse momento é feito o quê? Vamos avançar. Uma investigação? Sim, agora, você estava lendo aqui os pensamentos, eu vou chegar lá agora. Então, por exemplo, quem tem acesso integral a essas informações? Uma entidade chamada Comitê Independente Internacional. Esse Comitê Independente Internacional, no caso da primeira interrupção que houve, aliás, a única interrupção que houve com a vacina da Oxford, ele prontamente atuou, objetivando verificar se havia causa e efeito entre um determinado evento adverso grave que foi relatado, estou falando da outra vez, não dessa. O estudo foi paralisado. Essa ainda vai ser analisada. Esse mesmo comitê, ele já atuou, o Comitê Independente Internacional. Atuando, né? Não, ele é tempo passado, ele já atuou. Não vai suspender. E já emitiu para nós no dia 19 de outubro, portanto, agora, emitiu a sua conclusão de que não há motivação para a interrupção dos testes. Quer dizer que... Não conseguimos ir além, desculpe lhe cortar, não conseguimos ir além, e no contrato, inclusive, prevê que não seja assim, em outras informações, devido à confidencialidade, a preservação do caso concreto do paciente. Mas há o atesto do comitê dizendo, podem prosseguir. Esse podem prosseguir, nós recebemos no dia 19, esse podem prosseguir, neste momento, na Anvisa, está sob análise, porém, acompanhando a orientação de não paralisar. Os testes continuam vigentes neste momento. Acredito que nas próximas horas estejamos emitindo a nossa conclusão definitiva, se continuamos como estamos ou se evolui para algum tipo de outra situação. Perfeito, presidente. O JR Entrevista faz um pequeno intervalo e na volta mais detalhes sobre a corrida pela vacina contra a Covid-19. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista, aqui com a gente hoje o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Vamos concluir o assunto que a gente estava no encerramento do primeiro bloco, que é com relação à morte de um voluntário que estava recebendo doses da vacina de Oxford. Então, a gente já tem informações que é um médico do Rio de Janeiro que acabou falecendo. O senhor disse que um instituto internacional que acompanha, né, todo esse processo de desenvolvimento da vacina disse que poderia continuar e a Anvisa também está fazendo essa análise. Isso quer dizer que esse profissional que acabou falecendo, ele pode ter tomado placebo, então, já que normalmente nesses testes metade dos voluntários recebe placebo, que é uma dose sem conter nenhum reagente da vacina, e outra metade a vacina. Pode ter ocorrido isso? Vocês têm alguma informação? Tiago, essa é uma conclusão, digamos, ou uma inferência que pode ser feita. Agora, ela não foi veiculada para nós como informação oficial. Vamos relembrar que esses comitês independentes internacionais, eles atuam, principalmente, é claro, uma investigação mais profunda, mais ampla, mas eles atuam para identificar se houve um nexo causal, né? O que é o nexo causal? Houve a participação daquilo que foi injetado no voluntário, no testador, com o evento que ele apresentou. Se houve a participação e o comitê identifica isso, o teste ele precisa ser interrompido. E se não houve, ele pode prosseguir.
Então, embora não tenhamos essa informação, e não tenhamos porque faz parte do que está acertado, não há nenhuma sonegação de informação em absoluto. É aquilo que está acertado. Então, daí advém algumas conclusões. Essa pode ser uma delas. Ou a outra pode ser simplesmente que aquele evento que, lamentavelmente, mais uma vez, digo isso, que levou esse voluntário ao óbito, tenha sido por uma outra situação que não tenha absolutamente nada a ver com a vacina ou com qualquer coisa. Normalmente, qualquer indício já interrompe a testagem. Não, qualquer indício não. Por exemplo, existem eventos que não interrompem. Então vamos lá. Sim, mas se tivesse qualquer indício de que foi a vacina que causou a morte... é o nexo causal. Agora, exatamente. Uma morte por acidente, por exemplo, presidente, não precisaria nem abrir investigação. Não teria que interromper, não precisaria de investigação, desde que fosse claro que é um evento acidental. Aí, de fato, não uma morte violenta, por exemplo. Mas aí as não informações precisaria. que se tem é de que o médico também ele estava atuando no enfrentamento à Covid-19 e ele teria tido os sintomas da doença. Então, acho que a investigação deve ser um pouco mais profunda. Essa informação, por exemplo, que você coloca agora, ela não faz parte da informação oficial que nós temos que receber e que nós recebemos. Então, não é possível que nós nos manifestemos em relação a uma informação que não chega a nós pelo canal oficial, sob pena de perdermos o método científico completamente. Agora, é interessante também lembrar que esses testes são feitos com pessoas que poderão sim se expor ao vírus, senão não há sentido. Se eu inocular em determinada pessoa aquilo que eu estou desenvolvendo como vacina e trancar essa pessoa numa redoma protetiva, a minha resposta será um falso positivo da vacina. Ou seja, eu vou entender falsamente que aquela vacina é excelente, porque a pessoa não apresentou nada. Então, os voluntários são pessoas que terão a chance, por suas vidas normais, de se exporem ao agente, no caso, ao vírus, entendeu? Então, isso é possível. Agora, precisamos, principalmente eu preciso, por dever de ofício, me pautar na informação oficial recebida. A informação que tem circulado, que a gente tem recebido também, é de que esse médico teria recebido placebo. Nesse caso, se isso se confirmar, vocês recebendo a informação oficial, seguem os estudos, seguem os testes. Vamos voltar ao que eu falei agora há pouco. Nós já recebemos do Comitê Independente Internacional o sinal verde para progredir. É óbvio que diante de um cidadão nosso que teve esse desfecho triste, infelizmente, mais uma vez, né? Nós estamos neste momento desencadeando uma verificação, ou melhor, em andamento, uma verificação de toda a etapa do processo, principalmente, é lógico, aquela que nós temos acesso. E esperamos para as próximas horas, acredito que até amanhã ou no máximo depois da manhã, ter confirmada a nossa decisão de acatar a sugestão do Comitê Independente Internacional e continuar, como está em andamento agora os testes, continuarem ou reverter, entendeu? Então, não é fácil. O senhor acaba de sair de um encontro com o governador de São Paulo, João Dória, em que o senhor teve conhecimento de como está o andamento, né, a situação da vacina, né, sendo lá produzida pelo Instituto Butantan. Hoje, o que a Anvisa já tem de informação a respeito dessa vacina? Yuri, a gente precisa só também fazer um pequeno ajuste nesse conceito. As visitas solicitadas, as reuniões solicitadas à agência, elas fazem parte da nossa rotina. Eu vou dar um exemplo. Tivemos, há relativamente pouco tempo atrás, os representantes do governo do estado do Paraná. Tivemos o chefe da Casa Civil, da Casa Militar e também o diretor do Instituto de Tecnologia do Paraná. Pediram uma agenda para nós e o tema também era o desenvolvimento vacinal. Portanto, é um evento, para nós, é um evento de rotina. As equipes dos 4 protocolos têm reuniões periódicas, principalmente com os integrantes da nossa diretoria número 2, que é a responsável direta pela questão do desenvolvimento vacinal. Então, o evento que houve hoje foi um evento dentro da nossa rotina. E mais, a pauta solicitada foi uma pauta de cortesia, motivo pelo qual não se tratou nessa reunião de aspectos técnicos de nenhum aprofundamento ou detalhamento.
O acompanhamento que eu, como diretor-presidente, faço dos protocolos que estão vigentes me é fornecido internamente pela minha diretoria número 2, a titular é a doutora Alessandra Soares, que, aliás, estava conosco hoje nessa visita de cortesia do governo do Estado de São Paulo, dentro de uma normalidade. Então, não houve, assim, nenhum avanço, nenhum retrocesso, nenhum aprofundamento, nenhum detalhamento de aspectos técnicos da vacina ou nada de novo foi trazido que nós já não soubéssemos. Na questão da vacina chinesa, da Sinovac com o Butantan, ela usa o método do vírus inativado, né, do vírus morto. Quais que são as vantagens e desvantagens desse método? Esse método, ele é um método bem conhecido, digamos assim, ele é bem sedimentado, é aquilo que eu citei há pouco também. É um fator de força para o Brasil ter 4 protocolos e não exatamente iguais. Nós temos esse outro que envolve fragmentos, principalmente esse vírus, ele tem, o formato dele, ele tem determinadas pontas, e essas pontas possuem determinadas proteínas que são capazes de induzir, ou pelo menos essa é uma das tentativas de induzir uma resposta imune. Então, é aquilo que eu falei, nós temos algumas técnicas que são mais sedimentadas, entendeu? E temos outras que envolvem novas tecnologias. Agora, difícil dizer se no final a resposta produzida de uma será superior à outra. Isso não é possível, pelo menos nesse momento. E, presidente, por falar em diversos protocolos com diversas tecnologias, a vacina que está em desenvolvimento pela Rússia também traz outra tecnologia. Inclusive, os russos disseram que já poderão fornecer ao Brasil as primeiras doses da vacina em dezembro. Mas como é que está o pedido ou de registro ou de acompanhamento de protocolo na Anvisa? Nós temos essas notícias e eu as acompanho como cidadão comum, atento à imprensa, mas o fato é que no dia de hoje, neste momento, neste presente momento, nós não temos protocolos efetuados na Anvisa. Não deu entrada na Anvisa nenhum tipo de protocolo referente à vacina que o Yuri está citando, a vacina russa. Agora, acho que será bom, será mais um protocolo que nós poderemos analisar e, se esse fato for concreto, possamos anuir e também observar o seu desenvolvimento. Mas até o momento nós não temos. Há notícias, sim, me parecem notícias críveis, não é, concretas, de que há esses contatos, inclusive com entes do setor farmacêutico nacional, para que venha a ser submetido a nós. Mas até o presente momento ainda não. Muito obrigado. E continue com a gente. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco mais sobre o desenvolvimento das vacinas contra a Covid-19. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres. Presidente, nós estamos hoje vendo um fenômeno no mundo, um fenômeno em crescimento que é um risco para a saúde pública mundial, que é o movimento anti-vacina. E quando a gente vê o trabalho da Anvisa com rigor nos protocolos e sabendo que o Brasil só vai ter uma vacina para imunizar a população depois do registro da Anvisa, a gente pode dizer que com o registro da Anvisa, toda e qualquer vacina que seja colocada no Brasil para a população, ela vai ser 100% segura? Nós buscamos exatamente isso aí. Essa é a nossa batalha, porque a fase de registro é uma fase de aferição, principalmente no registro, a gente tem a aferição da qualidade. As fases de eficácia e segurança são fases dos estudos clínicos fase 3. Este momento agora. Está acontecendo aqui no Brasil. E no registro, o foco é mais centrado na questão da qualidade. O objetivo é que nós tenhamos, sim, vacinas com a maior eficácia e segurança possível. Agora, vamos relembrar que quando tratamos de campanhas de vacinação, e é o caso aqui no Brasil de milhões de pessoas, né, eventuais reações adversas, leves, sempre poderão acontecer e sempre vão acontecer. O que é leve? É uma dor um pouquinho a mais no ponto de punção, às vezes uma pessoa tem uma sensibilidade um pouco maior, isso é algo que é tolerável, não entra no rol dos problemas, digamos assim, que venham a impedir uma campanha de vacinação em massa. E esse aspecto que você pontuou, Yuri, é muito importante, porque o Brasil ele é uma referência mundial em adesividade a campanhas de vacinação. Nós somos um país grande, nossa população é uma população bastante considerável, mas mesmo assim somos uma referência
no que tange a logística da campanha em si e a adesividade da população. Então, é muito importante, não é, a transparência nas informações, tentar sempre esclarecer, explicar situações eventualmente bastante dolorosas, como essa que aconteceu com o nosso voluntário, para que o cidadão se sinta seguro na hora em que o sinal verde for dado, o registro for dado e a campanha for lançada. Então, temos que trabalhar muito no quesito confiança. Eu falei isso, inclusive, na sabatina. Senhor Antônio Barra, eu vou continuar no assunto da vacina chinesa, porque, aparentemente, aqui está com desenvolvimento mais avançado. O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, disse que entre os 9.000 voluntários que estão sendo testados, 35% desses 9.000 pessoas, né, voluntários, apresentaram reações adversas leves após a aplicação da vacina, como dor no local da aplicação, dor de cabeça, e não houve nenhum efeito colateral grave. Esse número de 35% de efeitos colaterais leves é um número aceitável? Explica para a gente, por favor. Eu diria que, em termos estatísticos, sim, é um número aceitável e provavelmente é o mesmo número que devemos estar encontrando em outros protocolos em andamento aqui no Brasil. Então, eu diria que é algo bom, claro, e não necessariamente as outras não têm esse número aí. É porque, claro, nós temos um desenvolvedor de um instituto renomado, centenário aqui no Brasil, que está fornecendo essa estatística. E ele falou também que era a vacina mais segura. Nesse momento, a gente pode afirmar isso? Pela ótica da Anvisa, essas afirmações sairão ao término do processo. Nós temos que lembrar que uma agência reguladora, ela também regula mercado. Aquilo que um diretor da Anvisa fala diante de um meio de comunicação tem ação imediata e direta no mercado. Por isso mesmo que nós, diretores da Anvisa, nós somos bastante reservados em relação a opiniões. Mas o que o senhor pensa? O que o senhor acha? Às vezes uma frase de um pensamento, por mais inocente que possa parecer, atua, inclusive, no patrimônio de ações de uma empresa. Então, isso é muita responsabilidade. Eu costumo dizer que eu me manifesto no voto da diretoria colegiada. Para encerrar, presidente, a gente está falando aqui em vacina chinesa, mas a vacina vai ser produzida pelo Instituto Butantan. Para a Anvisa, ela é chinesa ou é brasileira? Ou a mistura das duas? Não, olha, é muito difícil assim de você taxar uma nacionalidade, porque, por exemplo, como você bem colocou, produzida no Brasil, mas ela tem uma tecnologia inicialmente desenvolvida em outro país, não é isso? E se formos analisar, isso ocorre com outros protocolos também. Nós temos outros protocolos que são, na verdade, um esforço multinacional. A base do conhecimento vem de um país, o estudo clínico fase 3 vem de outro, temos um comitê internacional que é multinacional. Então, eu diria que é uma preocupação que não deveria haver, porque, primeiro, é um fenômeno mundial, não vai haver país nenhum que seja com aquela vacina 100% autóctone, só daquele país ali. 15 segundos. 15 segundos. O diretor-presidente da Anvisa acredita que a gente vai ter no país uma vacina quando? Assim que tiver, eu garanto que eu vou ser o primeiro a anunciar com muita alegria para o Brasil todo, mas não vou estar atrelado a data nenhuma, não quero gerar expectativas que não sejam atendidas. Estamos trabalhando para ser rápidos, isso sim, sem abrir mão de qualidade, segurança e eficácia. Obrigado. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h40 da noite, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais, Yuri. Tiago, presidente, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente no programa, no JR Entrevista, que fica por aqui. Obrigado também a você pela companhia e audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.